professor Robson vai falar sobre comunicação não violenta. Boa noite a todos. É um desafio falar de um assunto tão vasto em pouco tempo, né? O Silvio falou isso, é verdade. Falar de comunicação não violenta, primeiro a gente tem que lembrar por que a gente tem que falar e de que lugar nós falamos ao retomar a necessidade de uma cultura de paz e de conexão. Porque falar de comunicação não violenta é falar de conexão. O ser humano que não está conectado consigo e com o outro. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos a proposta do Marshall Rosenberg, psicólogo norte-americano, que nos deixou aí em 2015, 2016, aí há pouco tempo, nós falamos, poxa, eu preciso me comunicar de uma forma não violenta com o outro, eu preciso olhar para o outro de uma forma compassiva. Mas, e quando eu tenho mais, a coisa começa a mudar um pouquinho, isso começa comigo. Porque se eu não olhar para mim de uma forma não violenta, de uma forma compassiva, como eu vou levar isso para o outro? Como que eu vou praticar isso com o outro? Então a não violência começa comigo. E é lógico, né? Ao longo da trajetória do Marshall, como mediador de conflitos em tribos, em povos diferentes, em culturas diferentes, em consultório, ele foi percebendo que existe um denominador comum em relação a todas essas pessoas, que são as necessidades humanas universais. Eu ouso elucubrar um pouquinho que essas necessidades, elas são universais para os seres vivos. Amor é amor em qualquer lugar. Vamos pensar na sede. E a sede enquanto algo que falta. Uma planta também passa por isso. E depende de nós, porque nós atiramos ali do habitat natural, colocamos num vaso dentro de casa e assim vai. Então as necessidades humanas universais são um dos pontos que nós temos que levar muito em conta para perceber onde essa violência ou a não violência se encaixa. Então quando o Marshall propôs a comunicação não violenta, ele se baseou em alguns, vamos dizer assim, avatares aí, né? Gandhi, Buda, Martin Luther King, o próprio Paulo Freire, para levar em conta tudo isso como inspiração. E uma das palavras que ele traz de Gandhi, que é o Satyagraha, não causar mal a nenhum ser. E a força da verdade que nós temos aí também, é onde nós precisamos perceber. E aí ele propõe uma gramática, a gramática da comunicação não violenta. Mas mais do que uma gramática, um passo a passo, uma receitinha de bolo, é uma cultura. E como é difícil. É muito legal estar aqui falando de comunicação não violenta, mas eu escorrego também, né? Tem hora que a gente perde a linha, fala, meu Deus, né? Onde que está a comunicação não violenta? Aí você respira, esconde o chicote, porque perdoar é difícil, gente. Mas se auto-perdoar é muito mais, né? Então começa daí, quer dizer, eu pego o chicote e estalo nas minhas costas porque eu errei. Não, porque eu perdi a linha, nossa, eu perdi a paciência, eu fui violento. Então nós temos que primeiro voltar um pouquinho e olhar que todos nós, diante de tudo que nós estamos vivendo nesse mundo e nesse período pandêmico, porque já falam de um pós-pandemia que nós não temos ainda, né? Nós ainda estamos muito machucados, muito doloridos, a nossa necessidade de segurança, conforto ainda não foi devolvida, nós ainda temos essa necessidade, usamos máscara, tem que usar máscara, não tem, vai para o metrô de máscara, não vai, como é que eu faço? E agora? Lavo a mão, não lavo, é álcool gel. Vai no boteco, vão dar o que? Álcool gel no lugar de cachaça, né? Porque está assim. Então nós temos que entender. Então quando o Marshall propõe essa gramática, é simplesmente para organizar um pouco o pensamento ao redor da comunicação não violenta. Então são 4 etapas, nem sempre eu chego na quarta, aliás a quarta é a mais difícil, mas para a gente entender. Primeira etapa é a observação dos fatos. Observar, para o Marshall, Casé e o Felipe falaram aqui muito de imagem, né? É nesse sentido, eu olho, tirei uma foto. Aqui tem 2 microfones sobre a mesa, um tem um durex vermelho ao redor e o outro tem um durex azul. Ponto, isso é observação. Eu particularmente não gosto da cor vermelha. Aí eu já saí da observação e estou entrando em julgamento, onde começa a confusão. Então é essa a questão. Vamos imaginar uma situação, quem tem filho adolescente sabe disso, abre a porta do quarto, aquela zona no quarto. E aí começa. Não arruma nada, olha a bagunça que você faz, porque nunca vi, não tem cuidado com as suas coisas. Opa, isso é julgamento. Qual é a observação? O quarto está desarrumado, ponto. Isso é observação. O que vem depois começa a suscitar o conflito.
Depois que eu observei o fato, eu preciso entender quais os sentimentos que estão ali. Então, por exemplo, você foi lá, o que te agrediu? O que você sentiu quando viu o quarto todo bagunçado? Esse sentimento, ele é fumaça, porque onde tem fumaça, né, tem fogo. Onde está o fogo? Uma necessidade não atendida. Então eu tenho uma necessidade de ordem, de deixar a casa totalmente organizada. Só que o meu filho, minha filha não atendeu essa necessidade, então eu tenho vontade de... Aí eu recebo, sabe, o meu lado Sidney Magal. O meu sangue ferve por você, né? Porque é isso que acontece. Eu falo, aquela necessidade. E a quarta etapa é o pedido, que é onde eu me perco. O pedido tem que ser claro. Não, eu já chego e falo assim, arrume esse lixo desse quarto, porque senão eu vou jogar metade fora. Isso não é pedido, isso é exigência. Fácil colocar isso em prática, gente? Vocês se viram nessa situação? Em várias, né? Você imagina o seu aluno que chegou na sala e ele tinha que entregar, na nossa época, nós assim mais jovens, né? Aí o cachorro comeu o meu trabalho. Chegou uma época que era o cachorro comeu o pendrive. Agora vai comer a nuvem? Como é que é o negócio, né? Então essa internet, quer dizer, nessa hora você fala, esse aluno vagabundo toda vez tem uma desculpa. Opa, eu não observei. A observação é, o aluno não entregou o trabalho conforme combinado. Ponto. Que sentimento eu tenho? Esse aluno quer me enrolar. Que necessidade não foi atendida? De que ele cumpra aquilo que é combinado, aquilo que é determinado em sala de aula. Que pedido eu posso fazer para ele? Ô Satanás? Não é assim. Querido, também não é sarcástico, João. Nós combinamos, eu tenho percebido que ao longo do bimestre, do semestre, várias vezes você falha na entrega de trabalhos. Isso me incomoda, porque eu sei que você tem condições de entregar ou não tem condições, mas se você tem uma dificuldade, me procura. Eu gostaria que você se esforçasse para entregar no prazo, porque você está se prejudicando com isso. É diferente a conotação. Eu estou fazendo um pedido, eu gostaria que... Só que eu peço, mas eu não tenho controle sobre o outro. Então eu tenho que gerenciar a minha expectativa. Tudo bem? Tranquilos? Agora vamos inverter isso. Vamos olhar, eu estou olhando o externo, né? Uma coisa exógena, agora eu vou olhar a endógena. Você está aí no final de semana, você fala, esse final de semana, já entreguei todas as notas no Senac, alimentei o SS, eu posso descansar. Aí o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, marquei para a gente visitar a tia fulana. Aí você fala assim, ai. E a tia que você não suporta, tá bom? Vamos pegar assim, para complicar. Aí você fala assim, eu vou para evitar confusão, né? Como é que você se sente, eu vou para evitar confusão? Você está dizendo sim para o outro e dizendo não para você. Aí você vai lá, deu uma coisa errada, eu falei que eu não queria vir, é sempre assim. Olha, se eu tivesse ficado em casa, se eu tivesse ouvido minha intuição, só que você que fez isso com você. Então a mesma coisa vale, olha, então tem uma observação, me convidou para ir na casa da tia Cocota. Meu sentimento, eu não gosto de ir na casa da tia Cocota porque ela me distrata. Minha necessidade, ficar na minha casa porque eu estou cansado, foi um semestre exaustivo, eu quero ficar na minha casa. O pedido, olha, eu trabalhei bastante, hoje eu havia me programado para descansar, eu sei que você gostaria que eu fosse, mas eu preciso desse descanso. Eu gostaria de ficar, ou você não prefere programar isso para um outro final de semana? Porque a nossa cultura nos diz o quê? Não diga não. Não pense em você. Pensar em si mesmo é egoísmo. Só que se eu não penso em mim, não estou bem comigo, se eu sou violento comigo, como é que vai acontecer com o outro? Então vejam quando o Marshall fala de uma cultura, e ele, no final do livro dele, justamente a base da comunicação não violenta, ele dá, vou chamar de dica, para nós aprendermos a aplicarmos a comunicação não violenta. Praticar, praticar, praticar. Não tem como, porque é mais do que uma receita de bolo, que parece ser, né, 4 etapas da gramática da comunicação não violenta. Nós temos que exercitar isso no dia a dia. Exercitar esse olhar, aprender a nomear sentimentos. E nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Nós não conseguimos chegar e falar, eu estou me sentindo triste. Por quê? Eu estou triste. Sabe aquela coisa, não estou bom hoje, hein? Não estou bom. Por que você não está bom? O que está acontecendo?
Então nós temos que começar a voltar o nosso olhar para nós mesmos, para entendermos que se nós não estivermos bem, e outra, tem hora que a gente não está bem, e tudo bem. Essa positividade tóxica que tem hoje, tem que estar feliz o tempo todo, parece a Xuxa, todo mundo está feliz, está feliz. Não, gente, tem dia que nós não estamos felizes. Tem dias que nós falamos assim, olha, tem dia que parece de noite, dizia uma diretora minha. Hoje eu não queria nem estar aqui, eu queria estar em casa. Mas por uma série de responsabilidades eu estou aqui, não é assim? Então tudo bem estar bem todos os dias, mas nós precisamos nos respeitar mais, porque se a comunicação não violenta não começar conosco, eu não vou conseguir implementar. E a mudança de mindset é muito lenta, porque você começa depois a perceber que as relações humanas, principalmente, elas acabam esbarrando, o conflito existe porque necessidades não são atendidas. E muitas vezes eu quero suprir, principalmente quando são filhos, companheiros, companheiras, pessoas muito próximas, nós queremos suprir essa necessidade e nos perdemos, porque na sociedade que nós vivemos, o suprir é sinônimo do ter, e na verdade o suprir aí está conectado ao ser. Numa visão ontológica, holística, esse ser está precisando do quê? Vamos fazer um exercício então? Vamos lá, cada um de vocês, vamos pensar, pensem aí numa situação verdadeira agora, tá? Uma situação aí de conflito, vamos pegar de conflito. Pensaram na situação? Tragam ela aí para vocês, observem a situação, o que aconteceu. Só isso, não julguem, o que aconteceu, observem. Conseguiram observar? Estão trazendo, estão vendo, visualizando aí na tela mental de vocês? A partir dessa observação, que sentimentos vocês têm a partir desse fato? Nomeiem esses sentimentos. Deem nome para eles. Pode ser 1, 2, pode ser, não sei. Que é um processo que eu falei, endógeno, é de vocês. Sintam essa questão. O que vocês estão sentindo? Agora vamos pensar que necessidades minhas não foram atendidas e que eu gostaria que fossem atendidas. Essas necessidades não atendidas geraram esse sentimento. Viram que nós não chegamos a julgamento nenhum, né? Agora vamos pensar nessa pessoa, onde está o conflito, para um pedido. Se você fosse pedir algo para essa pessoa, para que não acontecesse tudo isso, o que você pediria? E o pedido tem que ser claro e direto. Olha, eu não gostaria que você fizesse. Não. Me incomoda quando você faz isso. Fácil ou difícil, gente? Por isso que é um exercício constante, uma cultura, algo para nós praticarmos sempre. Porque não é fácil, tem hora que a gente escorrega feio. E justamente escorregamos porque, na minha experiência em escolas, como diretor de escolas, aquela criança que os pais punham na redoma de vidro, sabe? Cuidado com meu filho, não faz isso, não faz aquilo, era aquele que se machucava todo dia. Não é assim? Parece que esse exagero, tem que cuidar, eu tenho que me cobrar, eu tenho que viver em paz, eu tenho que ser não violento, aí eu meto os pés pelas mãos. Então não é da noite para o dia que nós vamos mudar a nossa forma de lidar com o outro. Não é da noite para o dia que eu vou ser expert em comunicação não violenta. Mas é um passo de cada vez. E toda vez que eu errar, o que eu tenho que fazer? Observe o fato. Onde eu errei? O que está errado? O que eu sinto em relação a isso? O que necessidades não foram atendidas? E aí eu posso fazer o pedido para mim ou não. Por isso que não é receitinha de bolo. Nem sempre eu chego ao pedido. Então, um exemplo, você está, sei lá, brigado com a sogra. E aí você fala, poxa, ela é mais velha do que eu, não vou conseguir mudar a cabeça dessa pessoa. E ela também não percebe o que ela faz. Ou se percebe, ela também não está afim de mudar. Então vamos lá. Vamos observar o fato. Toda vez que eu vou lá, ela faz algo para me desagradar. Esse é o fato. Ok. Isso, o que gera em mim? Isso me entristece, me emputece. Ok. Que necessidades não são atendidas? Eu gostaria de ser mais respeitado. O que eu poderia pedir a essa pessoa? Dona fulana, você pode me respeitar? As atitudes que você tem comigo me incomodam muito. Eu gostaria de conviver melhor. Mas nem sempre a pessoa está pronta para eu escutar também. Então o que eu faço? Eu sei, eu tenho que conviver, né? Porque a gente não
Os agregados vêm juntos em qualquer relacionamento, né? Por mais que eu não quero, não tem jeito. Eu tenho que conviver. Então, eu já sei que essa pessoa vai me atacar. E aí eu começo a me blindar, a me curtir nesse sentido. Eu falo, olha, eu não mereço isso. Então, esse ataque não é para mim. O exercício também está aí. Eu não vou deixar que aquela violência chegue até mim. Então, eu vou me proteger. É lógico, por isso que eu falo. Eu não enxergo daqui, Michele. Essa questão não dá para a gente falar em 15 minutos. Então, já quero deixar também aqui o convite. Amanhã, às 19h30, nós teremos uma oficina aqui, acho que na sala 5, onde nós vamos fazer uma vivência mais ampla da comunicação não violenta, falando inclusive dos dois paradigmas, que é o paradigma do chacal, que é aquele que ataca, e o paradigma da girafa, que é o que coopera. A notícia boa é que nós todos temos um pouco de chacal e um pouco de girafa. Tem hora que nós estamos girafalizando, outras vezes chacalizando. Mas fica o convite para a gente praticar aí essa questão da comunicação não violenta, conhecer um pouquinho mais da obra do Marshall, e com isso a gente aos pouquinhos mudar esse mundo tão machucado que precisa tanto desse amor nosso. Deixo aqui aberto para as perguntas então, Marquinhos. Eu estava pensando no seu exercício, né? A gente conversa cada vez mais com pessoas que estão ali no celular, e às vezes pessoas próximas, pessoas íntimas da gente, né? E há duas maneiras da gente reagir, né? A primeira é, você nunca me dá atenção, está sempre nesse celular, ou você não, vamos conversar sem celular. É bem diferente a reação. Né? Você está indo direto no ponto e você desarma até a pessoa. Vamos conversar sem celular. Né? Vamos conversar sem celular, não é agressivo. Olha. Exatamente. Me dá um pouquinho mais de atenção. Exato. Né? Obrigadíssimo, professor. Valeu, Marquinhos. Obrigado, gente. Espero vocês amanhã.